existem algumas imagens que permanecem na nossa memória. Quando nós vemos uma mãe que zela pelos seus filhos, que cuida da sua prole, do seu esposo, aquela mulher que dedica a sua casa, aquela que tem grande estima pelos seus, essa figura dessa mulher não nos sai da cabeça. Também quando nós olhamos para aqueles soldados que lutam, guerreiam para salvar a sua pátria, são imagens ou são figuras que não saem da nossa cabeça. Portanto, a melhor imagem que nós temos é a imagem do Cristo. Quando nós vemos o Cristo que deu a sua vida por nós, nós sempre trazemos a imagem de nosso Senhor na nossa mente. Então, muitas vezes nós achamos talvez difícil, custoso assistir uma celebração, participar de uma celebração. Talvez os jovens, as pessoas que não têm uma catequese doutrinal, mas apenas uma catequese sentimental, ela tem dificuldade em participar assiduamente de uma celebração, em colher frutos daquele momento eucarístico. É assim que nós vemos a figura de um grande filósofo do século IV antes de Cristo, chamado Sócrates. Sócrates, ele passou a sua vida lutando contra a morte. Ele temia quando o assunto era morte. Mas se nós olharmos para Jesus, tudo inicia com a sua morte. Numa linguagem teológica, mas que você vai compreender, é através do mistério pascal, da sua vida, do seu nascimento, mas da sua pregação, da sua perseguição, da sua crucifixão, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus e do seu momento de Pentecostes, que o Espírito Santo viera. É a partir desses momentos que nós dizemos mistério pascal, é através do mistério pascal que nós vamos vendo a grandiosidade que Deus tem na nossa vida. Portanto, tudo depende de como nós estamos dispostos a participar da missa, para assim nós vivermos aquela missa como um mistério não mais cruento, que tem derramamento de sangue, mas de maneira incruenta, de maneira que nós não vemos o sangue de Jesus, mas nós sabemos que aquele memorial, que aquela anamnese que nós fazemos, aquela recordação que nós trazemos, nós estamos, não existe essa palavra no vocabulário se vocês procurarem, mas é a palavra mais adequada para participar da missa. Nós vamos sendo pneumatizados. Tem uma pneumatização no nosso ser, que nós vamos vislumbrando o mistério. E é esse mistério que aqueles dirigentes dos judeus, aqueles chefes dos judeus, eles não viram na pessoa de Jesus. Jesus, ele chega nas proximidades desses dirigentes e aqueles homens, então eles perguntam:
Quem é tua mãe? Quem é teu irmão? A tua irmã? Quem são os seus? Eles questionam Jesus. Isso nos dá margem, então, para que nós façamos a nossa homilia. Isso nos dá margem para vivermos esse 10º domingo do tempo comum. Isso dá margem para que nós vivamos essa semana que se inicia olhando para duas realidades. Olhando para a realidade do pecado. O pecado que não é simplesmente fraqueza, mas o pecado também que ele arremete a uma malícia. Muitas vezes, muitas pessoas, elas chegam no confessionário, elas procuram o sacerdócio para uma confissão e elas dizem da seguinte maneira: olha, eu fui fraco ou fui fraca na paciência e por isso me tornei raivosa. Olha, eu fui fraco ou fraca no olhar e olhei para a mulher do meu vizinho. Olha, eu fui fraco, então eu acabei contando uma mentirinha. Mas o pecado não é somente fraqueza, não é somente esse deslize. O pecado também, ele tem uma conotação maliciosa. E como? No dia de hoje, nesse evangelho, quando aqueles homens, aqueles dirigentes, igual eu dizia, eles chegam a Jesus, eles foram maliciosos. Se nós olharmos propriamente para o texto de hoje, nós iremos ver que eles cometeram um pecado contra o Espírito Santo. Alguns dias, melhor, daqui a alguns meses, Jesus estará na redondeza de Jerusalém, pertinho dos dirigentes dos judeus, pertinho desses chefes, desses homens. E ali, Jesus, estando propriamente na cidade de Betânia, ele está na casa de Marta e Maria, e Marta diz: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então se dirige até o túmulo, até uma montanha, onde estava Lázaro, e olhando para dentro do túmulo, ele chora. E esses dirigentes, esses homens, eles olham para Jesus e depois olham um para o outro e diz: olha, como ele amava Lázaro, realmente era seu amigo. E a partir daquele momento, então, esses homens, eles querem matar Jesus. E não só matar Jesus, eles querem também matar o próprio Lázaro. Esses homens ficam furiosos, raivosos, eles ficam indignados, porque Jesus se fazia como Deus. Mas eles não compreenderam que Jesus é Deus, que se fez homem, e não o contrário. Não é um homem que se faz de Deus, é um Deus que se fez homem, por amor ao ser humano. Ali então está o pecado da malícia, porque aqueles homens procuram matar Jesus e também Lázaro, não por um instinto, porque eles estavam sendo agressivos, ou não, vou matar essa pessoa porque ele está me fazendo
o mal. Não. Eles matam Jesus não é por isso. Eles matam Jesus porque eles não creem. E aqui está a grande dificuldade da sociedade odierna. Para nós, nos dias vindouros. A sociedade, sem demagogia, muitas vezes, esses 8 bilhões de habitantes do mundo, eles pecam, não é porque eles têm falta de fé. Muito pelo contrário, eles têm até muita fé. Mas uma fé em alguém que prega o erro. Porque fé, vamos traduzir, fé nada mais é do que credibilidade. Crer. Vamos abrir um parênteses. Quem é você que está assistindo que não é um pai ou uma mãe? Creio que tem muitos. Pois bem, quando você, pai e mãe, educou ou educa o seu filho, sua filha, o que você diz? Olha, papai, mamãe não quer que você faz isso. Isso é feio. A gente usa uma linguagem para a criança entender, né? Então, papai e mamãe não quer que faça isso. Isso é feio. E o que o papai e a mamãe espera que o filhinho ou a filhinha faça? Que creia, que tenha fé. Você não usa essa palavra, mas o que você espera do seu filho, da sua filha, é que ele ou ela seja obediente. É isso que Deus espera de nós, sermos obedientes. Na linguagem cristã, Ele espera de nós fé. Deus espera de nós fé. Nós temos fé. Mas na maioria das vezes, não fé em Deus. Nós temos fé na sociedade. Ou seja, olhemos para a primeira leitura. Deus criara Adão, e de Adão fizera Eva, e colocou os dois ali no seu jardim das suas delícias. E disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela. Aquela árvore vocês não podem comer. E o que eles fizeram? Comeram. Chegou um animal astuto, um animal assim traiçoeiro, chega até a mulher e diz: como que vai? Ela diz: vou indo. Então, qual é a novidade que você me traz? Não tem nenhuma novidade. Aí a serpente, ela vai dizer: então, menina, olha, você não sabe da última, do bafão, da grande fofoca que todo mundo está dizendo. Mas não vou te contar não. Não vou te contar porque você vai ficar muito triste. Eva diz: não, conta, agora eu quero escutar. Conta a fofoca. E a serpente: não vou te falar não. Não vou te dizer porque você vai ficar melancólica. E Eva diz: agora eu quero que você conte. Ajoelhou, tem que rezar. Então, conte.
Sabe o que eu fiquei sabendo? As pessoas que estão dizendo que Deus, que o ser superior, o Criador, proibiu você e seu esposo de comer de todas as árvores. Aí Eva olha para a serpente e diz: que fofoca! Que pessoas que têm uma língua maldizente. Deus não proibiu de nós comermos de todas as árvores. Deus proibiu somente daquela árvore. E das outras demais, nós podemos comer. E a serpente diz: não, Deus te proibiu de comer daquela árvore. Sabe por quê? Porque aquela árvore te fazerá ser como Deus. Você vai ser feliz. E Eva diz: é verdade? Ah, então tá bom, então eu vou lá. E a boboca foi lá e comeu. Então aqui está a sociedade. Deus, que é o nosso grande amigo, diz para nós: não coma. E nós vamos lá, ouvimos o mundo e comemos. Dá para você entender, né? Não é simplesmente o fruto, não é simplesmente o verbo comer, mas vai além. Deus nos dá os santos, a doutrina, o catecismo, sua palavra, seu amor, sua bondade. Os 2000 anos de cristianismo, Ele nos concede. E aí depois nós vamos lá e dizemos: não, esse negócio de igreja está ultrapassado, é naftalina, né? Quem gosta de antiguidade é museu. Então eu não sou museu. Então vamos ouvir o mundo. Mas espera lá. Você já cometeu 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 vezes o mesmo erro. E o mundo te prometeu felicidade. Você cometeu então 1001 vezes aquilo e não conseguiu a felicidade. E você crê, você tem mais fé no mundo do que em 2000 anos de sabedoria. Então o que acontece com o mundo não é falta de fé. O que falta no mundo é simplesmente coragem. Sabe o que é coragem? Coragem, para que eu tenha a coragem, eu tenho que parar. E se eu parar, eu penso. E se eu paro e penso, eu choro. O mundo não quer chorar. Então, nós ficamos assim, procurando essas pseudas felicidades, essas pseudas alegrias. E nós vamos então deixando de cometer o pecado da fraqueza e nós vamos cometendo o pecado da malícia. Vamos sendo maliciosos. Então, como que eu não quero ver que no mundo existe malícia, então eu não paro, e se eu não paro eu não penso, e se eu não penso eu não choro, então está tudo quites, tudo legal. Assim caminha a humanidade. A humanidade caminha naquela marcha que vai para o brejo. Já ouviu aquele ditado que diz: a vaca que vai para o brejo? É isso. A humanidade caminha nessa marcha de precipício em precipício. Nós só devemos ter um defeito. Eu acho que nós somos
retardados. Eu acho que o ser humano, ele tem um parafusinho a menos, porque o caminho é esse, mas nós queremos por esse caminho, nós optamos esse caminho. Então, a grande dificuldade, ela nasce no século XVII, com o senhor René Descartes. Descartes, ou Descartes, ele nos leva ao cogito ergo sum. Penso, logo sou. E a partir desse momento, dessa Revolução Francesa, nós viemos paulatinamente na sociedade até chegar ao Karl Popper, um grande metodólogo, aonde esse Karl Popper e Companhia Limitada, os filósofos, eles vão dizer que nós somos inteligentes quando duvidamos. Então hoje o bonito é assim, você não crê, você pega a verdade e duvida dela, e faça uma nova verdade, inventa a luz de novo, inventa a roda, e isso é importante. Então eu deixo de crer nos santos e começo a crer no capitalismo, no marxismo, no socialismo. Começo a crer simplesmente nestas mazelas que o mundo oferece. Vejam a segunda leitura. Paulo estava feliz. Paulo estava vivendo uma felicidade. E por que Paulo estava vivendo uma felicidade? Ele que fora perseguido, ele que fora martirizado muitas vezes, não o martírio do sangue, mas o martírio das grandes dificuldades que ele encontrava, das suas peregrinações. Mas Paulo estava feliz e vivia a felicidade, portanto, porque os seus olhos estavam voltados para o alto. Ele via não simplesmente as coisas que passam, mas as coisas que não passam. Ele via não com o olhar biológico, não. Ele via com o olhar da fé espiritual. Se nós fôssemos ler essa leitura que nós ouvíamos no dia de hoje, um pouquinho mais para cima, ou seja, no início do capítulo, nós iremos ver que Paulo vai dizer: levo esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro que é o próprio Cristo. Esse barro que sou eu. Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João: a liberdade vos libertará. Desidério desiderave. Assim nos fala Agostinho, Santo Agostinho. Desidério, liberdade. Desiderave nos liberta. E por isso que Jesus, então, ele termina o seu evangelho dizendo: olha, meu irmão, minha irmã, minha mãe, todos aqueles que fazem a minha vontade. Sim. Quando Jesus diz isso, ele não está simplesmente negando a maternidade de Maria. Muito pelo contrário, ele está exaltando a Virgem Maria.
Porque a Virgem Maria não é mãe de Deus porque ela gerou no seu ventre o Filho de Deus. Maria é a Theotokos, é a mãe de Deus, porque ela creu. Ela foi doulos, foi escrava de Deus. Acreditou em Deus. E porque creu em Deus, ela foi muito mais mãe do que a mãe de Deus. Que alegria ser católico. Que felicidade ser cristão. Que no dia de hoje nós possamos também ser famílias de Deus. E nós o seremos todas as vezes que nós o cremos.